projeto de lei que pode causar um dos maiores caos que a gente viu aí no Brasil em relação ao impeachment, coisa que ninguém esperava. Tá aí o seu número, 1388. O que seria isso, né, que poderia eliminar aí uma quantidade enorme de gente? E aliás, parece que agora o dólar sofre algumas mudanças um pouco caóticas, né? Será que seria então a provável queda dele ou não iria continuar sendo uma das moedas mais utilizadas do mundo? E hoje nesse vídeo eu vou te explicar isso. Então, se você gosta de geopolítica, quer entender o que está rolando no Brasil sobre essa política de impeachment para cargos públicos e até mesmo tudo sobre geopolítica, você está no canal certo. Então já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo. Aliás, se você é novo e não me conhecia, prazer, me chamo Alessandra Gonçalves e aqui a gente está sempre trazendo vídeos sobre geopolítica. Sem mais enrolação, vamos entender o que está rolando sobre essa questão aí e essa política de impeachment. A gente sabe quando se fala no Brasil, a questão de impeachment é um pouco delicada, não somente para cargos políticos, mas para cargos militares e cargos aí do governo, né? Principalmente cargos públicos, onde a gente já viu que é bastante difícil tirar aí o servidor público de seu cargo. E além disso também, parece que agora algumas coisas podem mudar, principalmente quando se fala aos militares. Quando a gente viu na questão aí do PL que foi aprovado, né, de número 1388 de 2023, que gera impeachments para uma espécie de afiliação entre partidos e militares. Mas como assim? Explica certinho. A gente sabe que o envolvimento com a política, né, e a filiação de ideologias partidárias é muito comum, independente se você é um servidor público ou se você não é um servidor público, todo mundo tem uma espécie de política quando a gente vai olhar partidária, né? Cada um tem uma opinião. Às vezes você apoia um partido X, mas não apoia o partido Y, e tá tudo bem você expressar isso, que é uma espécie de liberdade que você tem. Acontece que agora parece que essa liberdade está um pouco mais restrita quando a gente olha aí para a questão depois da aprovação dessa lei, já que agora podemos ver que militares podem perder os cargos políticos quando se fala aí da questão entre expressar afiliações partidárias, né? A lei de impeachment no Brasil, ela meio que determina ações que serão consideradas crimes de responsabilidade, então, para os militares. Entre elas, expressar opiniões sobre o tema político partidário ou participação em manifestações. O texto foi criado de autoria do presidente Rodrigo Pacheco. Começou a ser analisado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Originado, então, né, por essa comissão, comandada ainda, então, pelos ministros do STF, ou seja, Ricardo Lewandowski foi um deles, né? E o texto propõe então a atitude, né, e atualização das regras em relação aí a caso aos impeachments. O texto passou a ser discutido então nessa casa em setembro. O relator e senador Everton do PDT meio que tem explicativas sobre o voto do projeto e expectativas também pela e o Senado até o final do ano, que talvez tenha-se uma espécie de aprovação e tá valendo então. Tá, o tema voltou a ser o centro das atenções, praticamente, né, entre os senadores, principalmente da oposição, depois da fala do ministro do STF, Roberto Barroso, né, praticamente assim, nos 59 congressos, né, da ONE, União Nacional dos Estudantes, realizado em Brasília, no DF, onde o ministro disse que Brasília teria derrotado os bolsonaristas. Congressistas da oposição pediram, né, o impeachment então, do ministro. No entanto, apesar da excursão da fala de Pacheco, simultaneamente, né, e praticamente sinalizou que não daria encaminhamento para esse pedido, que gerou vários temas, que agora parece que está sendo palco em relação aí a esse projeto que foi criado, esse PL, né? Com toda certeza, uma das polêmicas que a gente já viu aqui, que são assim, uma das mais caóticas é o fato do dólar tá perdendo o seu poder aí no mercado, né? Então a gente vê que o dólar tá dando um adeus e praticamente os bancos revelam que pode aí tirar a moeda norte-americana dos postos entre as maiores do mundo. Logo após o que a gente já conhece, né, que seria o BRICS aí aumentar as suas peças, né, ou seja, lançar uma espécie de nova moeda, já que a gente sabe
que são as maiores economias, praticamente assim, os maiores PIBs que a gente viu no BRICS, que são integrados. Os países membros do BRICS são países assim, não ricos de desenvolvimento, mas ricos economicamente, tá? Não é de hoje que esses países emergentes, eles começam a passar, né, em deixar o uso do dólar, né, como principal moeda. A gente já viu isso em vários casos, né, principalmente nas transições aí que são feitas internacionais. Esse movimento começou meio que assim quando a Rússia contagiou o Banco do BRICS. A gente viu o bloqueio, né, inclusive aí do próprio Brasil, da própria Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Além disso também, né, tivemos aí, né, um estudo feito pelo banco do ING que deu o caminho das pedras para quem quiser aí se tornar o novo rei da selva quando a gente fala para conseguir aí superar o dólar. As moedas precisam dominar então o mercado internacional sem dúvida. E é nesse momento que a gente viu que o dólar também ele entra com a moeda chinesa, até porque a moeda chinesa veio ganhando bastante repercussões, principalmente o renminbi. Além disso também chamado, né, de yuan, que a gente conhece que é a moeda chinesa. Afinal, né, já são aí um dos principais no mercado, tanto de exportação, mas além disso também são os principais aí em moedas, principalmente ali quando a gente olha no Oriente Médio, que tem muitos países que utilizam praticamente a moeda chinesa, né, como é chamado no mercado de dívidas emitidas por yuans, né, o renminbi, que é o principal adversário do norte-americano, que a gente sabe que é o dólar. Acontece que, em resumo, o renminbi, né, meio que ainda não conseguiu conquistar, assim, totalmente os investidores. E apesar de ser desdolarização, tá chegando ainda, né, pra gente, é algo presente que, tipo assim, pode acontecer com grande probabilidade. A grande questão é que qual seria, então, o potencial envolvendo nisso, gente? Por que eu tô falando isso pra vocês? Pensa comigo, a moeda do dólar a gente já conhece que é uma moeda completamente segura, tá? A economia americana é uma economia que a gente também sabe que é uma economia que a chance de dar algum problema é bem difícil, por quê? O modelo do governo americano é um modelo democrático, é um modelo que a gente conhece, é um modelo seguro que está há anos no mercado. O modelo chinês, né, principalmente a moeda chinesa, é algo que pode ser instável, já que o país é um país assim que a gente pode olhar que não é tão democrático, tá? A qualquer momento os Estados Unidos praticamente assim não vai virar a qualquer momento, né? E vai falar assim, gente, a partir de hoje pode ter uma política aí de privatização ou então uma política de privada, né? Em relação aí ao uso da moeda, né? Ou então pode trazer uma insegurança. Já o mercado chinês a gente não tem uma noção sobre isso e claramente a moeda do BRICS é uma moeda nova que está chegando no mercado que, por enquanto, nesse momento, traz uma insegurança. E é isso que revelamos aí quando a gente publica exclusivamente no perfil. A gente já consegue ver essa situação, né? Praticamente desse contexto do dólar chegando aí e tendo as suas quedas. O dólar, ele voltou a operar baixas, né? Praticamente chegando a 4,50 ontem. Se a gente for olhar, chegando então, né, a ser cortado quase que menos 1,11%, né, nas médias extraditárias. Já olhando lá para o dia 15, a gente viu, enquanto os investidores guardavam dados importantes sobre a economia dos Estados Unidos, as decisões das políticas monetárias do dólar visam a operação voláteis. Além disso, também, como ao longo da sessão chegou aí a queda praticamente de 0,3% do cotado que era para o dólar. Então, assim, o dólar ele está tendo uma provável queda. Esse comportamento é, no mínimo, curioso se a gente for olhar, principalmente quando paramos aí para pensar que o lado do ouro, né, se a gente for olhar, da moeda norte-americana foi considerado um dos melhores investimentos em agosto. O que será que então vai mudar, se já que está levando o dólar aí a ter investimentos e jogos operacionais um pouco vermelhos aí nesse mês praticamente de setembro? E isso responsavelmente, né, meio que vai aí com outras publicações exclusivas, que a gente já viu por vários outros jornais que tem sendo aí bem criticados sobre a eficácia do dólar e realmente se é uma moeda boa para ser investida ou não. Na minha visão, acho que o dólar não pode, assim, ser eliminado de vez, porque a gente já tem aí
o dólar percorreu praticamente assim uma longa trajetória que, para ser derrubado, é bastante difícil, né? Mas não dá para se questionar que claramente a moeda do BRICS e até a moeda chinesa vem tomando um cenário grande quando a gente fala aí da utilização praticamente para relações de câmbio, relações aí, né, de vendas internacionais, né, sendo considerada uma moeda que pode ser bastante utilizada, não somente para substituir o dólar, mas como uma espécie de outra opção, se caso a gente chegar um dia que tenha a falta do dólar. Mas me fala em você, se você fosse um empresário, o que você preferiria negociar? Em dólar ou em yuan? Coloca nos comentários e logo logo a gente volta com mais vídeos no nosso canal.